Se Extermínio de 2002 do Danny Boyle revolucionou o gênero, o segundo filme dessa franquia vem para expandir esse universo. 5 anos depois do seu lançamento em 2002, do Extermínio 1, em 2007, chega um novo filme de extermínio, com uma proposta diferente, porém ainda cheio de tensão, violência e, por óbvio, infectados correndo pra tudo que é canto. Corre! E nessa parte 2 do primeiro episódio de Rebobinando, só pra deixar meio claro, Rebobinando ele vai ser 1, porém Extermínio 1, 2 e 3 vão ser parte 1, parte 2 e parte 3. Beleza! E nessa parte 2 de Rebobinando 1, eu trago a segunda parte de Extermínio, ou como ficou mais conhecido lá fora, 28 semanas depois. Então se é a menor enrolação possível, vamos logo rebobinar esse filme. E aí, cambagem de rebobinadores, tudo beleza? Eu sou o Mestre, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hi, friend. Em Extermínio 2, dessa vez a direção não ficou com Danny Boyle. Dessa vez a direção ficou nas mãos do espanhol Juan Carlos Fresnadillo, que trouxe uma pegada um pouco mais frenética e desesperadora para a sequência. O roteiro teve participação do próprio Fresnadillo e também de Hal Joff, Henrik Lopes Leving e Jesus Olmo. Poliglota, fala vários idiomas. O filme ele teve um orçamento bem maior do que o primeiro. Nada demais assim, mas é maior em relação ao primeiro. Dessa vez foi de 15 milhões de dólares. E isso fica bem claro logo nas primeiras cenas, com sequências bem mais ambiciosas, explosões, efeitos visuais e uma escala de destruição muito maior do que o primeiro. Na questão de elenco, este filme já trouxe alguns nomes mais conhecidos do que o primeiro. Porque, por exemplo, o Cillian Murphy, a grosso modo, ele foi meio que aparecer assim pro grande público em Extermínio. Já em Extermínio 2, tivemos nomes como Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Idris Elba e Imogen Poots. O foco aqui do Extermínio 2 ficou menos intimista e mais grandioso, coisa que o primeiro, Extermínio 1, era bem intimista. A ideia por trás de Extermínio 2 era mostrar um lado mais político, um lado mais militar, mostrar mais o impacto que isso teria em relação aos infectados. Porque o primeiro é simplesmente um filme apocalíptico. O segundo agora, ele já quer mostrar mais como as coisas andaram, que é 28 semanas, né? Como a política andou em relação a esse feito, a esse problema enorme mundial. O impacto social também de tentar manter o controle desse vírus. Desse vírus e de uma cidade toda que foi devastada por este vírus. As gravações de Extermínio 2 rolaram em várias locações de Londres e também em estúdios, o que também era algo bem peculiar do primeiro, que era locações que polícias estavam tendo que intervir ali para ajudar nas gravações, eles gravavam de madrugada para pegar tudo vazio. Aqui já não, aqui já teve locações em Londres, mas também teve um estúdio, enfim. Preguiça. Já a fotografia, ela manteve aquele tom sujo e realista do primeiro filme, mas com uma cara um pouco mais cinematográfica, com uma melhor definição da imagem e com alguns efeitos visuais um pouco mais caprichados. Até porque, gente, o primeiro filme, se eu gravar hoje um filme com o meu celular, eu acho que fica melhor. Acho não, tenho quase certeza. Eu acho não, tenho a total dúvida que o time tá de parabéns. Fica melhor do que o primeiro. Eu tô falando que eu faço um filme melhor que o Danny Boyle. Eu tô falando que se usar a minha imagem e a imagem da Canon que o Danny Boyle usou na época, a tendência é o meu ser quase 4K. Nem minha cabeça, eu sou o melhor. Outro detalhe muito importante, que pra mim é muito importante, que eu sou muito fã de trilha sonora. Quem cuidou da trilha sonora novamente foi John Murphy, que trouxe novamente aquele tema inesquecível do primeiro filme. Digamos que virou uma marca da franquia, que é uma ótima trilha sonora. Bom, agora que você já sabe, já está contextualizado em relação ao segundo filme dessa franquia, vamos descobrir mais ou menos o que conta Extermínio 2. Senta que lá vem a história. Extermínio 2 passa 28 semanas depois dos eventos do primeiro filme. O vírus da raiva já devastou o Reino Unido, mas agora, com os infectados tendo morrido de fome e com a ameaça aparentemente controlada, o exército americano começa um processo de recolonização em Londres. Eles criam uma área chamada Zona Verde, completamente isolada e protegida, onde alguns sobreviventes estão sendo realocados para tentar reconstruir a cidade. O ambiente é de reconstrução, mas tudo sob vigilância militar pesada. No meio disso, a gente conhece Don, um homem que vive na Zona Verde, mas que carrega uma culpa enorme por ter abandonado a esposa Alice lá atrás durante um ataque de infectados numa casa isolada. O que Don não sabe é que a história dele com a sua esposa ainda não acabou. Seus filhos, Andy e Tammy, que estavam fora do país quando a infecção aconteceu, são trazidos de volta para Londres. E como toda criança curiosa, esses vagabundos acabam burlando a segurança militar para ir atrás de uma casa antiga da família, em busca das fotos e da lembrança da mãe. Chegando lá,
eles têm uma grande surpresa. Sua mãe, Alice, está viva. Ela sobreviveu todo esse tempo, mas existe um detalhe crucial. Ela carrega o vírus da raiva no sangue, mas sem apresentar sintomas. Ela é tipo uma L que transmite o vírus, porém não é infectado. Agora eu saquei! O exército isola Alice imediatamente para estudo, mas antes que consigam fazer qualquer coisa, acontece um novo desastre. O Dom vai visitar a esposa e ao beijá-la acaba se infectando. Em segundos ele se transforma e começa um novo surto dentro da própria base militar. A partir desse momento o filme vira um cenário de caos completo. Os infectados invadem a Zona Verde, o exército perde o controle e o general Stone, comandante da operação, dá a ordem extrema de exterminar tudo que estiver na área, infectado ou não. Em paralelo, acompanhamos a tentativa de fuga dos irmãos Andy e Tammy, que agora estão sendo protegidos por Scarlett, uma médica militar que acredita que o sangue dos garotos pode ser a chave para uma possível cura, já que eles têm a mesma condição genética da sua mãe. Eles também contam com a ajuda de Doyle, um atirador que desobedece ordens para tentar salvar as crianças. A fuga passa por ruas destruídas, zonas de bombardeios, túneis escuros e áreas completamente tomadas por infectados. Durante todo o trajeto, o filme mostra como a cidade inteira vai virando um campo de extermínio, com o exército disparando contra civis infectados, helicópteros sobrevoando e a população sendo massacrada. O grupo de sobreviventes vai se desfazendo aos poucos e os irmãos seguem tentando encontrar uma saída de Londres, com o vírus agora saindo dos limites da ilha. Terminando então com aquela cena icônica dos infectados chegando em Paris. Bom, agora vamos para a minha opinião revendo este filme. E já começo assim, gente. Dos 3 que saíram, Extermínio 1, o 2 agora e o 3 que saiu esse ano, que também vai ter vídeo, esse é o mais sem sal. Ele é o que não fede nem cheira. Tipo, ele não é ruim. Ele é bom. Só que ele é diferente. É como se ele fosse uma versão genérica de Extermínio. Enquanto no primeiro a gente tinha uma coisa mais focada nas pessoas, com um clima mais pessoal, mais intimista, aqui o negócio é o caos do início ao fim. Ele usa os efeitos especiais, ele usa a jogada de câmera, enfim. Aqui o negócio é o caos. É, só bagunça. Extermínio 2 é aquele tipo de sequência que procura ser mais explosiva, mais violenta e muito mais grandiosa. Ela quer ser melhor que o primeiro. Que não quer dizer que seja errado, só que tem que ter um certo cuidado. O orçamento maior faz a diferença, querendo ou não. Dá pra ver na cena de helicóptero, nos ataques em massa e até na quantidade de figurantes infectados correndo em tela. Porém, automaticamente, né, o filme ele perde todo aquele charme meio documental do primeiro. Aquela identidade meia suja, meia documental, que nem eu citei no primeiro vídeo de Rebobinando. A direção do Juan Carlos é boa, só que ela é muito mais voltada pra violência do que pra clima entre as pessoas, do que o ambiente no qual eles estão. É tudo mais voltado pra violência, pro gore, pra cena grandiosa. É muito mais voltado pra ação do que pra tensão psicológica. E isso resultou em cenas boas, que é como, por exemplo, a cena do helicóptero, que ele abaixa e começa a cortar vários infectados com a sua hélice. Que tanta violência, rapaz. Mas uma coisa que é um ponto bem positivo desse filme é como ele expande o universo. Mesmo Danny Boyle dando uma ignorada neste filme, esse filme ele expande um pouco o universo de Extermínio. Mostra o que aconteceria num cenário de retomada depois de um apocalipse zumbi. O exército voltando, políticos querendo resolver tudo com protocolo, aquela típica arrogância militar, sabe? Uma das coisas mais perigosas é a arrogância. Também não dá pra citar a cena final dos infectados chegando em Paris. Aquilo sim que expande o universo. Agora, se tem uma cena que merece destaque nesse filme, é a cena inicial do filme. Pra mim, é top 5, top 3 melhores aberturas, melhores cenas de apocalipse zumbi. Aquilo define um apocalipse zumbi. Toda aquela criação mostrando os personagens. Lembrou até um filme do Jorge Romero, que o pessoal se aglomera tudo numa casa e começa a ter diálogos. E aquele macarrão que eles estão fazendo, mostrando a escassez dos suprimentos, a casa toda fechada, o silêncio, as sombras. Cara, aquilo é uma baita de uma cena de apocalipse zumbi. Muito bom. É uma sequência que mistura tensão, desespero e um baita clima intimidador. O jeito que tudo vai escalonando, começando com aquele silêncio entre o pessoal da casa, depois os infectados invadindo a casa e o Dom tomando a decisão de deixar a mulher dele para trás e sair fugido, e ele no fim das contas ser o único sobrevivente, o último sobrevivente daquela casa. Cara, é muito bom.
O Extermínio, ele tem um poder de sempre a primeira cena inicial é muito boa, é muito intimidador, é muito chamativo. A primeira cena do primeiro filme também é muito interessante. Se você contar literalmente a primeira cena, daí seria ali dos macacos, né? Mas aquela cena do Cillian Murphy, aquela sequência inteira do Cillian Murphy ali no hospital, em Londres, é excelente. Aí essa segunda cena aqui também é excelente. O terceiro filme que saiu esse ano também tem uma cena inicial excelente. Pelo que dá pra se entender, eu adorei o filme não tem defeitos. Não, pelo contrário. Lá vem. Eu acho o primeiro muito melhor, superior. Este segundo, ele vai pra um lado mais genérico da parada. Ele não procura tanto desenvolvimento pessoal das pessoas. O roteiro, às vezes, ele também, sabe, tampa os olhos e deixa eu só ouvir o barulho da explosão. O fato dos dois irmãos conseguirem sair da zona com tanta facilidade é uma delas. Aquele bando de militar cuidando de quem entra e quem sai. Aí duas criancinhas conseguem se escapar numa facilidade. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. E tem algumas forçadas ali do roteiro, tipo o Dom conseguir atravessar a Londres inteira só pra ir atrás dos filhos e matar a médica. Mas ok. É o tipo de licença poética que os filmes zumbis sempre têm. Faz parte. Outro ponto positivo também do filme é como o filme gosta de matar personagens, na teoria, importantes, assim, do nada. Isso deixa a gente com aquela sensação de que ninguém tá seguro. No fim das contas, quem sobreviver, a gente tem que comemorar que conseguiu sobreviver. Sobrevivi. Já chegando ao fim do que eu achei do filme, a fotografia, em geral, ela é boa. Um estilo diferente do primeiro, que nem eu falei. No primeiro era um negócio mais sujo, que eu gosto mais. Era um negócio mais sujo, mais documental. Aqui o negócio é mais polido, é mais limpo. A câmera é melhor. É diferente do primeiro, não é ruim, só é diferente do primeiro. Pra premissa de Extermínio, tem gente talvez que não goste. Mas pro geral, é boa. E a trilha sonora, não tem nem o que eu falar, né? É uma baita trilha sonora. Ela encaixa perfeito pra esse tipo de filme. Ela volta nos momentos certos e é perfeita. Perfeito, tudinho, tudo até os mínimos detalhes. No geral, eu acho Extermínio 2 um bom filme de ação / terror, com boas cenas de tensão, boas cenas de violência, com boas cenas de infectados correndo, que no fim das contas é o que a gente gosta, mas que acaba perdendo um pouco mais na essência pessoal das pessoas e nas emoções, na tensão psicológica. Não é tão profundo quanto o primeiro, mas é bem divertido de se assistir. Pra mim é uma sequência digna, com seus problemas, mas entrega o que promete. Pra mim é uma nota 6,5 pra Extermínio 2. Mas enfim, galera, esse foi a parte 2 do Rebobinando 1, que é Rebobinando Extermínio. O próximo e a última parte do vídeo do Rebobinando 1 vai ser o Extermínio 3, que eu assisti e eu já vou dar um spoiler. Eu acho que eu fui com a expectativa muito alta. Deixa aí embaixo se vocês já querem a parte 3. Comenta o que vocês acham de Extermínio 2. Vocês gostam? Você prefere 1 ou 2? E o 3, você já assistiu? Já vai comentando aí embaixo também. Deixa ideias para próximos quadros, para próximas sagas de Rebobinando. Acredito eu que esse ano deva sair Rebobinando Extermínio, já tá chegando ao fim, e Rebobinando Invocação do Mal, que tem filme esse ano também. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Like, favorito, compartilha pros teus amigos. Já falou? Valeu, vou pegar uma onda.